Olá, alunos do terceiro ano. Estão todos vocês nas suas casas, eu na minha. E já que então Maomé não vai à montanha, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês sobre função afim. Espero que vocês aproveitem e tenham um bom estudo. Então a ideia de função é como se fosse uma máquina, que entra um x e sai um f de x que é igual a um y. Situação problema. Se um chocolate custa 1,50, então temos a seguinte situação. Um chocolate custa 1,50, 2 custam 3, 3 custam 4,50, 4 custam 6, x chocolates vão custar y reais. O conjunto que representa a quantidade de chocolates é o domínio e o conjunto que representa os preços é o contradomínio. E aí nós podemos montar uma tabela e a partir dessa tabela nós podemos montar um gráfico onde o valor de x são representados na horizontal e os valores de y são representados na vertical. Vemos que o gráfico dessa função é uma reta passando pela origem. Definimos função afim como sendo f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b, onde a e b são números reais e a é diferente de zero. Mas o que acontece se a for igual a zero? Se a for igual a zero, eu vou ter f de x igual a 0x mais b, 0x é 0, então eu vou ter apenas o b. Então se o a for igual a zero, eu vou ter y igual a b. Isso vai me dar uma função que é constante, ou seja, para todos os valores do domínio, eu vou ter um único valor no contradomínio. Então a minha imagem vai ser apenas o valor b. Graficamente, isso é uma reta paralela ao eixo x que toca o eixo y no ponto B. Mas sendo a diferente de zero, nós temos que o a corresponde ao coeficiente angular e o b ao coeficiente linear. Essas caracterizações nós vamos ver com mais detalhe daqui a pouco. Exemplo: um taxista cobra R$ 2,00 por quilômetro rodado, mais R$ 10,00 fixo, que é a bandeira, em que x é o número de quilômetros rodados e y é o preço cobrado pelo taxista. Então nós temos a seguinte relação. Se a pessoa anda 1 km, ela vai pagar R$ 2,00 mais 10, que é igual a 12. Se ela anda 2 km, vai ser f de 2, que é igual a 2 vezes R$ 2,00, mais R$ 10,00, que é igual a R$ 14,00. Se a pessoa anda 3 km, f de 3 vai ser 2 vezes R$ 3,00, mais R$ 10,00, que é R$ 16,00. Se a pessoa anda x km, f de x vai ser igual a 2 vezes x mais 10, que é igual a y. No caso desse exemplo, o 2 é o nosso a, que é o coeficiente angular, que é o valor que sempre vai variar, e o b é o coeficiente linear, que é o 10, que é o valor que é sempre fixo. E eu posso montar essa tabela que vocês estão vendo. Através dessa tabela, eu posso montar um gráfico. O que acontece se eu mudo o valor da bandeira de 10 para 5 reais? O gráfico desloca para baixo. Por isso que o b é o coeficiente linear. Mas se eu troco o valor do a, o a é 2, eu troco para 4. O que acontece? A inclinação da reta dobra. Por isso que o a é o coeficiente angular, porque ele muda a angulação da reta. E o b muda a linearidade da reta. Resumindo, a função afim é toda função do tipo f de x igual a x mais b, em que o a é diferente de zero, o a é o coeficiente angular, o b é o coeficiente linear. Se o a for igual a zero, nós temos uma função constante. Se o b for igual a zero, nós temos uma função que toca a origem, chamada de função de proporcionalidade, que no caso é a função linear. Olhando para o gráfico de qualquer função afim, quando o a é maior que zero, a função é crescente. Essa função ela geralmente toca o eixo x em um ponto e o eixo y em outro ponto. Ela sempre vai tocar o eixo x em menos b sobre a e o eixo y em b. Se
o A for menor que zero, a função é decrescente. Do mesmo jeito, ela vai tocar o eixo x no valor menos b sobre a, que é a raiz, e vai tocar o y no valor b. Lembrando que esse valor de a e esse valor de b são dados na função. É o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vejamos um exemplo prático. A função afim e o Uber. Para compor uma função custo, geralmente temos uma série de fatores, como por exemplo o custo fixo, aluguel, seguro, impostos, e o custo variável, em função da quantidade produzida de determinada mercadoria. Podemos expressá-la por custo total é igual ao custo variável mais o custo fixo. No Uber, a função custo é dada, portanto, por C de x é igual ao custo variável vezes x mais o custo fixo, onde CV é o custo variável, x é a quantidade de quilômetros percorridos e CF é o custo fixo. Um Uber, por exemplo, ele pode ter a função custo como sendo C de x igual a 0,44x mais 75. Então, colocando isso graficamente, essa função é a função afim do tipo ax mais b, onde a é não nulo, a é igual a 0,44 e b é 175. Vejam que o gráfico ele toca o eixo y exatamente no valor de b, que é 175. E esse gráfico ele é pouco inclinado porque o valor de a é pequeno, é 0,44. Suponhamos que o valor de b seja 100 e não 175. O que aconteceria com o gráfico? O gráfico desceria para o valor de 100, iniciaria a partir do 100. Se você aumentasse, por exemplo, o valor de a, então aumentaria a inclinação. Além da função custo, temos também a função receita, que é o quanto que o motorista vai receber. Então, a função receita dos motoristas, considerando o valor cobrado por quilômetro rodado de 1,40 e o preço fixo de 6,75, também chamado de bandeira, e o desconto de 25% referente à taxa de serviço pelo uso da plataforma, pode ser dado pela equação R de x igual a 1,4x, que é o valor por quilômetro, mais 6,75, que é o valor fixo, menos 0,25, correspondendo ao 25% do valor cobrado pela plataforma. Calculando essa porcentagem, nós vamos ter que R de x é igual a 1,4x mais 6,75 menos 0,35x mais 1,70. Calculando essas subtrações, nós temos a função receita igual a 1,05x mais 5,05. Graficamente, você vê que a inclinação é um pouco maior que a anterior, devido ao A ser um pouco maior. Já o B é 5,05, então é onde vai iniciar a reta a partir do eixo Y. A partir da diferença da função receita com a função custo, encontra-se a função lucro, representada pela função L de x é igual a R de x menos C de x. Bom, a função R de x é a função receita que a gente acabou de ver, que está em azul. A função C de x é a função custo, que a gente viu também, que está de vermelho. Realizando a subtração, nós temos que a função lucro, L de x, é igual a 0,6x menos 169,95. Analisando os dois gráficos, vemos que o gráfico de azul representa a receita, o gráfico de vermelho representa o custo. A partir de que momento nós vamos ter lucro? Quando o gráfico de azul ultrapassar o gráfico vermelho. Analisando o gráfico da função lucro, temos que esse gráfico ele vai tocar o eixo y no valor de b, que é igual a menos 169,95. E a partir de que momento que eu vou ter lucro? A partir
da raiz da função, quando os valores passam a ser maiores que zero. Como o a é positivo, a função é crescente. Tudo que está a partir da raiz é positivo, e o que está para trás da raiz é negativo. Ou seja, se o Uber não trabalhar nada, ele vai ter um prejuízo de menos 169,95. A partir de que quilômetro ele começará a ter lucro? Então é a raiz. A raiz sempre vai ser o quê? Menos b sobre a. Como nós temos o valor de b e temos o valor de a, então basta calcular a raiz. Então, a partir de 283,25 km, o Uber passa a ter lucro. E se o Uber percorrer 1.000 km, trabalhar 1.000 km, então isso é L de 1.000, substitui no valor da função, onde tem x, você vai colocar 1.000, isso vai ser 0,6 vezes 1.000, menos 179,95, isso é igual a R$ 430. Ah, professor, mas é muito pouco. Mas eu pesquisei com o Uber e eles correm muito mais do que isso por mês. Diariamente eles fazem 300 km. Então dá para ter um lucro razoável. É isso, pessoal. Saudade de todos. Fiquem em casa, por favor. Bons estudos. É isso daí. Até o próximo vídeo.